Oi, voltei, continuando a nossa saga de vídeos no projeto Foca TCC. Esse é o segundo vídeo. Tem uma playlist aqui no canal com todos os vídeos que já foram ao ar relacionados ao TCC, escrita acadêmica, coisas do tipo, e a playlist vai estar aqui abaixo no box de informações, como sempre. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre estruturação do TCC e dicas de onde buscar por documentos e bibliografia para você fazer o seu bendito trabalho. Então vamos começar. Primeiro tópico, montagem do TCC, a famosa estruturação. A partir do momento que você tem um tema, um assunto central, que foi o que a gente falou na semana passada, você vai estruturar o seu TCC em capítulos, enfim. Mas vale aqui lembrar que eu vou passar muito brevemente sobre esse tópico, porque depende muito da universidade. Tem universidade que, inclusive, admite o artigo ao invés da monografia de fato. Então, depende muito das possibilidades que você tem dentro da universidade onde você está estudando. Então, busque informações sobre isso, pesquise, converse com outras pessoas, professores, para ver como que costuma ser a estruturação aí onde você estuda. Eu vou dar o meu exemplo aqui, porque pode ser que a estruturação do meu TCC, apesar de tantas diferenças de uma universidade para outra, te inspire de alguma maneira. A gente precisa ter em mente que é como se fosse um funil. Começa com informações mais gerais e vai chegando a pontos mais específicos até atingir o seu objeto de estudo de fato. Por exemplo, no meu primeiro capítulo, eu falei sobre a história de Ruanda, falando um pouco sobre o período colonial, passando pela independência do país até o conflito, o genocídio de 1994. Quando foi no segundo capítulo, eu falei sobre as resoluções da ONU em todo esse período, desde a independência até o início do conflito e até o final. E para emendar, então, com o final, o terceiro capítulo eu falei sobre o Tribunal Penal Internacional para Ruanda, sendo uma das principais iniciativas ligadas ao genocídio de fato. Então, a gente percebe no âmbito geral que eu comecei falando de algo muito geral e fui especificando até chegar no meu objeto de estudo. Mas é importante a gente ter em mente que, por exemplo, foram 3 capítulos, mas eles precisam estar interligados entre eles. Tem que fazer sentido. Vamos para as dicas de onde procurar bibliografia e documentos importantes e que serão relevantes para a estruturação do seu TCC. Primeira coisa, busque sobre informações em português, que é o que a gente sempre faz, coloca lá no Google por livros em português, mas também busque em inglês. É mais provável que você encontre mais materiais em inglês do que em português. Então, essa busca nas duas línguas é super importante. Próxima dica é para você buscar por TCCs que já tenham sido feitos nas temáticas em que você está estudando, que você está abordando. Isso é muito interessante porque a gente vê outras visões, a gente identifica qual é o debate na academia sobre o que as pessoas estão falando. Também abre a possibilidade de você incentivar a sua imaginação. Às vezes você está focando muito numa coisa e encontra outro trabalho que foca em outra coisa. Isso te remete a uma outra informação que pode melhorar o seu TCC, tanto na estruturação como na escrita de fato. Mas o que eu acho que é mais relevante nessa questão de buscar por outros TCCs e trabalhos já concluídos é dar uma boa olhada na bibliografia. Essas pessoas já fizeram uma pesquisa para poder escrever sobre aquilo. Então, se você olhar a bibliografia final, tem como você aproveitar algumas dicas de livros e artigos e até mesmo onde encontrar esses materiais para elaborar o seu TCC. Mas lembrando, nada de copiar do amiguinho, porque tudo que é escrito sem referência é plágio e plágio dá um 0 no TCC. Então, foca na bibliografia, foi o que eu mais fiz na minha vida. Encontrei livros que eu nunca tinha imaginado e que muitas vezes não aparecem em umas pesquisas rápidas que a gente faz no Google, por exemplo. Outra dica é buscar pelos principais autores que estão tratando do tema que você está escrevendo. Converse com seus professores, peça indicação, porque é muito importante ter uma boa referência bibliográfica para fazer um bom trabalho. A internet é um campo muito bom, tem muita informação, mas nem todas são ou confiáveis ou têm um bom embasamento para serem colocadas num TCC. Então, a internet a gente tem que ficar de olho, tem muita informação, mas a gente tem que saber filtrar o que é importante, o que é relevante para você acrescentar no seu trabalho. Uma coisa que me ajudou muito na hora da escrita do TCC, que vai ser o tema do vídeo da semana que vem, mas já adiantando aqui, é fazer uma leitura dessas grandes obras antes de começar o TCC
e fazer um refinamento de quais citações talvez eu pudesse acrescentar no meu trabalho. Quando a gente tem um foco e já sabe sobre o que a gente vai escrever, a partir do momento que a gente lê um livro, a gente já identifica quais são os termos as citações que você poderia agregar no seu trabalho e que fariam sentido de alguma forma. Vou dar um exemplo para ficar mais claro para vocês entenderem. Uma temporada de Facões trata de relatos de pessoas que participaram do genocídio de fato. É um livro muito conhecido, assim que você procura na internet sobre o genocídio, aparece. Então eu li o livro antes de começar a escrever o TCC e todas essas fichinhas aqui, elas significam que existem citações que eu possa colocar no meu TCC que vão me ajudar de alguma maneira. Aqui, tem esse tópico. Talvez eu acho que essa citação pode ser importante para o meu trabalho. Então, fazendo essa triagem das informações que você pode acrescentar antes mesmo de começar a escrever, pode te ajudar, porque aí você não vai precisar ler o livro inteiro para achar alguma coisa para colocar no seu trabalho. Você já fez essa triagem antes e já separou direitinho. Então, fazendo o resumão, onde que eu posso encontrar essa tal de bibliografia? Em outros trabalhos, dar uma olhada no que as pessoas usaram para escrever o TCC, conversar com outros professores para pedir indicações, fazer uma boa pesquisa no portal CAPES, que tem uma boa seleção de artigos, principalmente em inglês. Google Acadêmico também é uma boa alternativa. Buscar por fontes primárias, o que isso quer dizer? Por exemplo, no meu trabalho eu falei sobre resoluções da ONU. A gente acha muitos sites em que tratam de formas explicativas de como que a ONU solucionou aquele problema. Mas ao invés disso, eu fui direto na fonte. Tem um site específico que tem todas as resoluções da ONU, o texto de fato, o posicionamento dos países, tanto no Conselho de Segurança como na Assembleia Geral. Então eu usei esses documentos, essas fontes primárias, como fonte de bibliografia para escrever o meu trabalho. Então agora eu vou responder algumas perguntas frequentes sobre o TCC, assim como eu fiz na semana passada, porque eu acho que isso tira dúvidas muito pontuais, que acabam se repetindo com um pouco mais de frequência, que eu também tive na hora de escrever. Vamos lá. Ana, eu posso escolher qualquer tema para escrever no TCC? Pode, mas é importante que eles tenham uma relação com relações internacionais. Existem temas que implicitamente já estão dentro do debate das relações internacionais, ou que você estudou durante o curso, ou que estejam relacionados à teoria, GRI, enfim. Mas, por exemplo, existem outros trabalhos que tratam de temas que não são tratados especificamente durante o curso. Eu posso falar sobre isso? Pode, desde que você faça um link com alguns debates das relações internacionais. Ana, como que eu formulo a bendita da pergunta-problema, que é o que vai guiar o desenvolvimento do seu trabalho? Pra ser bem sincera, a minha só surgiu quando eu estava no 3º capítulo. Eu tinha em mente o que eu queria escrever, eu tinha a estruturação do meu TCC, mesmo que ela tenha mudado no decorrer do tempo, eu sempre permaneci na mesma linhagem. Então eu sabia que eu queria falar sobre Ruanda, eu sabia que eu ia falar sobre a história, sobre a ONU, e isso me deu uma base para começar a escrever. A pergunta-problema é uma frase, uma pergunta sobre o que te motiva a escrever o que você está escrevendo. E para mim isso era muito específico e criar isso logo no começo do TCC eu achei que me limitaria demais. Então eu deixei para escrever essa pergunta de fato no final do TCC. Então, gente, é isso. O TCC não é inventar a roda, é um trabalho como todos os outros, a única diferença é que ele é mais extenso e isso faz com que exija mais determinação, mais foco, mais resiliência na hora da escrita, da leitura, porque é um trabalho mais complexo, mas é um trabalho como todos os outros. Faça com foco, com determinação, tenha fé do que você está fazendo, tenha consciência dos passos que você está tomando, junta com as dicas do vídeo passado, tudo é muito cumulativo e no TCC a gente aprende muito colocando a mão na massa. Então, quanto antes você puder fazer isso, melhor. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Semana que vem a gente tá aqui de novo com dicas de escrita. Tanto como escrever no Word, tem alguns truquezinhos que podem te ajudar a acelerar essa escrita do TCC. A gente vai falar sobre isso no vídeo que vem. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal para ficar aqui por dentro dos próximos. Quinta-feira a gente tá aqui de novo com mais um vídeo aqui no canal. Segue nas redes sociais que eu sempre posto as novidades por lá primeiro. E é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!